Nesse caso, um evento bastante especial, porque marca o lançamento da 8ª edição da revista Parlamento e Sociedade, que foi planejada ainda na gestão anterior pela professora Lara Mesquita Ramos, que nos dá a honra de sua presença aqui, e já agradeço demais. À época, eu ainda não trabalhava na escola, quando se iniciou o plano para composição desse número da revista, e é por isso que eu estou aqui entre os autores. Não é porque eu sou presidente da escola, enfim, não faria uma coisa dessa, né? Tipo, agora eu vou entrar aqui, porque... Não, tinha sido convidado, tinha recebido o convite da Lara, acho que em março, fevereiro, por aí, para trás até, né? O limite... Na virada do ano. Na virada do ano, aceitei, e aí depois vim para cá. Ainda dei um trabalho desgraçado para o Márcio, né? Porque... eu não podia dizer que vinha para cá, porque ainda não estava certo, e ao mesmo tempo eu não podia aceitar receber por esse trabalho. Então eu não podia receber, porque eu achava que vinha para cá. Então ficou um impasse, e o Márcio falava, você precisa mandar os seus dados. Tal. Eu falei, não, deixa isso para lá, depois eu resolvo esse negócio. Tal. E aí eu pelo menos cumpri com a tarefa de mandar o texto. Com a saída da Lara, da escola, a quem já agradeci em vários eventos, mas volto a agradecer, e sempre que puder agradecerei, né, pelo belíssimo trabalho que fez e pelo belíssimo ambiente que nos deixou para continuar um trabalho que, em termos de continuidade, não representou nenhuma dificuldade. Quer dizer, a gente continuou, a escola simplesmente continuou, porque vocês fizeram um trabalho muito legal. Mas aí quem assumiu a coordenação dessa revista e permitiu que ela chegasse a este volume físico e àquele virtual que está no site da Escola do Parlamento, aberto e disponível para todas as pessoas, tal, foi o Pedro Campos, que está aqui com a gente, que coordenou. Então quero também agradecer, Pedro, muito obrigado. É uma satisfação grande poder... revista, quando a gente pega, assim, tal, tem um lance meio de sensação de projeto cumprido. Isso aqui é um projeto cumprido por ti, cara. Então obrigado aí pelo trabalho, acho que ficou muito bacana. Né, que venham as próximas, né? Você que abraçou a causa aí, e é muito legal poder contar com o seu trabalho aqui. Agradecer a presença de todo mundo, mas em especial aqui, entre os autores, da Beatriz Sanches, né, que está falando exatamente sobre a subrepresentação feminina nas eleições de 2016, né, e agradecer a presença da Graziele Siloto, que está falando sobre um mapeamento da competição e dos padrões de votação em São Paulo entre 2008 e 2016. Eu vou passar a palavra para a Lara por várias razões. Primeiro, porque ela coordenou e ela escreveu a apresentação. Eu acho que quem tem que falar um pouco sobre o conjunto da obra é a Lara. Segundo, porque durante praticamente mais de 2 anos ela foi diretora da escola e estava morrendo de saudade de mediar um evento aqui na escola. Assim como estava morrendo de saudade de dar entrevista para a TV Câmara, né? Então ela foi ali e deu a entrevista para a TV Câmara. Né? Então... morrendo de saudade do Luiz, que está lá transmitindo ao vivo. Do Luiz, que está fazendo a transmissão aqui. Por sinal, sempre muito obrigado. A mãozinha do Luiz ali. Muito bom. Né? Agradecer a galera que está assistindo. E, Lara, a condução é sua. Você determina os tempos que nós teremos. E eu só peço por uma razão de elegância aqui, ficar por último. Mas... tá bom, Humberto. Te agradeço muito, obrigado. Bom, primeiro, muito obrigada, Humberto, pelas palavras super gentis. Para mim é uma alegria e uma honra voltar aqui. Eu tive uma experiência muito rica na Escola do Parlamento, foi um trabalho que eu adorei fazer, uma equipe com a qual eu adorei trabalhar. Eu tive a oportunidade de esperar o Humberto chegar para tentar passar um pouquinho, né, fazer uma transição sem um vácuo. Eu me esforcei o máximo possível com a Ilza e com o Humberto para passar as informações que eu tinha acumulado. Então, é de fato uma alegria, e sempre ouvindo essas palavras tão generosas do Humberto, obrigada. E para mim foi muito especial organizar esse dossiê, porque a gente ainda não tinha tido oportunidade de falar sobre eleições municipais na Câmara Municipal de São Paulo. Então, quando teve as eleições, a gente começou a programar o primeiro número desse ano, a gente achou que fazia todo sentido ter um volume que falasse sobre as eleições municipais e refletisse sobre a cidade de São Paulo.
porque nós tínhamos tido uma série de mudanças de regras eleitorais, a gente ainda não sabia o que ia ficar e o que não ia ficar para as eleições futuras, e todo mundo estava olhando para a cidade de São Paulo, porque é o maior colégio eleitoral, a cidade de São Paulo é maior do que muitos estados, e todo mundo falava, dependendo do que acontecer na cidade de São Paulo, esse modelo sobrevive ou não sobrevive. Então, foi muito especial, eu fiquei muito feliz. Queria também aproveitar para parabenizar o Humberto e a equipe da escola pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo. Eu sei que as condições estão mais adversas do que as que a gente teve no período que a gente teve aqui, e eu já disse isso várias vezes para o Humberto, não fosse ele, com certeza a escola não ia ter conseguido segurar essa peteca. É mérito do esforço de toda a equipe, mas, sem dúvida nenhuma, é um mérito muito grande dele. Eu não teria conseguido fazer nem 10% do que ele fez nas condições que ele trabalhou nesses 10 meses aqui. Não tem 10 meses de ano, mas 10 meses, não tem 10 meses que ele chegou, mas 10 meses de ano, né? Então, fazer um reconhecimento público do esforço de vocês, e tem sido, eu estou acompanhando de longe, vejo algumas coisas, tem sido um trabalho lindo, e vocês ainda foram além na questão da divulgação da educação política. Tem o podcast, hoje eu tive a chance de ouvir a Regina, achei o máximo. O programa que o Humberto conseguiu emplacar na TV Câmara, que era algo que a TV Câmara já vinha conversando com a escola sobre a possibilidade de ter um programa da escola e nunca tinha ganhado formato. Acho que, graças à habilidade do Humberto, isso pôde tomar forma, então vocês estão mais do que de parabéns. E hoje eu tive a felicidade de saber que a Lara, minha xará, e minha substituta na escola, finalmente foi nomeada e está chegando para se juntar à equipe de vocês. Então, ela disse que não poderia estar aqui, mas queria também registrar as boas-vindas, meu desejo de sucesso para ela, e esperar por outros convites, porque para mim é sempre uma alegria estar aqui. Eu fico com saudade de vocês. Vamos, então, falar um pouquinho sobre esse dossiê. Passadas as eleições, eu tentei fazer um levantamento de quais eram os principais temas. O convite para o Humberto não foi por acaso. O Humberto é se não o maior, é um dos maiores especialistas sobre coligações eleitorais em nível municipal no Brasil. E a gente não podia deixar de ter esse tema abordado na revista. É um tema que eu estudo. Eu não estudo coligações em nível municipal, mas eu estudo coligações eleitorais, eu sei bem da importância disso. E para mim, não seria honesto fazer um volume que não tivesse esse tema, e não seria honesto não convidar o Humberto, porque ele é uma referência nesse tema. A tese dele de doutorado fala sobre isso, artigos depois, e foi uma feliz coincidência que ele viesse a ser o presidente da Escola do Parlamento depois disso. Nesse levantamento de temas importantes, a gente, além das coligações, não poderia deixar de pensar sobre a representação feminina. E aí tinha uma questão que tinha aumentado significativamente o número de mulheres eleitas na Câmara Municipal de São Paulo. Nunca se tinha tido uma bancada tão grande, mas ainda assim é um número muito pequeno de mulheres. E a gente tinha a sorte de já ter credenciado na escola a Beatriz Sanches, que já tinha participado de outros debates, já colaborava com a escola nesse assunto, e é uma pesquisadora também de referência nesse tema. Veio o convite à Beatriz para discutir um pouco, e ela fez um lindo trabalho, inclusive pegando a perspectiva histórica, desde a primeira mulher eleita na Câmara Municipal de São Paulo. Ela teve ainda a ajuda de um volume da revista Partes, que já tinha tratado sobre isso, e acho que ajudou ela bastante, porque ela conseguiu umas fotos bonitas para o volume, para o artigo dela. Eu recomendo muito a vocês que leiam, além de ser um tema que está na crista da onda. E a gente tinha planejado um artigo sobre abstenção nas eleições de 2016, porque tinha um grande debate depois das eleições de 2016, que nunca tantas pessoas tinham deixado de votar, e que isso poderia ter influência nos resultados eleitorais. Infelizmente, esse artigo não pôde ser incorporado aqui, mas eu tenho certeza que o Humberto Pedro tem um plano para divulgá-lo muito em breve. É um artigo também muito interessante, e é um tema que ainda está em discussão. Hoje de manhã eu estava lá na GV num debate e voltou esse tema, né? As eleições de 2016, a gente teve uma grande abstenção, teve agora recentemente eleições suplementares para eleger um novo governador do Amazonas, houve um grande índice de abstenção. Será que isso fica para 2018? O que a gente
pode saber, olhando o que passou, o artigo do Ivan, que infelizmente não está nesse número, mas que em breve vai estar à disposição de vocês, joga uma luz importante sobre isso. O Tiago Borges, que infelizmente também não pôde estar aqui, professor da Federal de Santa Catarina, que tem uma tese sobre financiamento de campanha, uma tese de doutorado, também já era colaborador da escola, fez um artigo sobre isso. E por que financiamento de campanha? Porque a gente tinha uma mudança significativa na legislação. Era a primeira vez, desde a eleição presidencial de 1989, que a gente teria uma disputa eleitoral em que não seria permitido que empresas, pessoas jurídicas, doassem dinheiro para financiar as campanhas eleitorais. E as empresas, as pessoas jurídicas, vinham sendo, nos últimos anos, a principal fonte de recursos para os partidos políticos arcarem com os custos das suas eleições. Então, o que será que ia acontecer nesse contexto? O artigo ainda é muito pertinente, porque a vedação do financiamento de pessoas jurídicas se mantém. O autofinanciamento dos candidatos continua com as mesmas regras, apesar de ter tido uma alteração recente na Câmara dos Deputados, criando um fundo de recurso público que vem do Estado para os partidos para financiar as campanhas, o que quer dizer que em 2018 os partidos vão ter uma estrutura maior do que eles tiveram em 2016, mas algumas características permanecem as mesmas, como a questão do autofinanciamento. Então, é um artigo que continua muito atual e que vai ajudar a gente a olhar e pensar sobre o que a gente pode aprender nas eleições de 2016 para as eleições de 2018. Todos os artigos aqui tiveram uma preocupação com a cidade de São Paulo, porque essa é a Câmara Municipal de São Paulo, mas também, como eu disse antes, porque São Paulo é uma cidade que é maior que muitos estados e que o que acontecesse aqui era... todo mundo estava olhando São Paulo para pensar o que a gente vai poder fazer nas próximas eleições. O professor Fernando Guarnieri, do IESP, da UERJ do Rio, também um antigo colaborador da Escola do Parlamento, trouxe um artigo falando sobre a organização dos partidos na cidade, a questão dos diretórios municipais, da organização zonal dos partidos e do desempenho longitudinal dos partidos. É um artigo riquíssimo, muito interessante. O professor Fernando Guarnieri é uma pessoa que tem uma habilidade ímpar para tratar de dados e tem uma clareza de escrita também ímpar para traduzir para um público não especialista temas muito complicados. Posso falar aqui porque eu sou bastante fã da clareza da escrita e da clareza de apresentação do Fernando Guarnieri. E, por fim, a gente teve a felicidade de ter a Graziele Siloto, que é doutoranda na USP, que tem uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado já defendida muito interessante sobre geografia eleitoral e espacializar, pensando os resultados eleitorais, os votos no território, no espaço, e ela trouxe todo esse conhecimento que ela tem, que ela adquiriu na dissertação de mestrado dela, para pensar a distribuição espacial dos resultados eleitorais na cidade de São Paulo. Ela atualizou um artigo do professor Fernando Limonge, que eu tive a felicidade de ser coautora, que fazia uma análise das eleições na cidade de São Paulo de 1992 até a eleição de 2004. Então, a Graziele atualizou para 3 eleições, não foi um trabalho pequeno, ela olhou eleições de 2008, 2012 e 2016, e pôde também um pouco sentir qual o impacto de toda essa crise política, dessa mudança de regra no desempenho eleitoral. Porque, além de ser um tema importante por si só, eleições municipais, pensar a cidade de São Paulo, a gente tinha a questão de um conjunto novo de regras e um contexto de crise política ímpar no país. Ninguém sabia exatamente o que essa combinação de regras novas com a crise política poderia trazer nos resultados eleitorais, como isso afetaria o desempenho dos partidos e o comportamento do eleitor. Tanto o contexto de crise política permanece atual, e ele vai se influenciar muito as eleições de 2018, como a questão da mudança de regras. Houve um esforço na Câmara dos Deputados para se aprovar uma reforma política. Eu acho que, felizmente, pouca coisa foi aprovada, porque, na maneira como eu entendo, a maior parte das medidas que os parlamentares estavam apresentando poderiam ter consequências inesperadas para o sistema político brasileiro.
mas muitas dessas mudanças seguem no mesmo sentido que nós temos aqui. Nós ainda vamos ter coligações eleitorais nas eleições de 2018, embora elas não vão, foi aprovada o fim das coligações, mas só a partir das eleições de 2020. O contexto de financiamento é o mesmo, a crise política é a mesma, a regra para a representação de mulheres continua a mesma, não houve nenhuma alteração nesse sentido, embora houvessem várias propostas, inclusive as deputadas estavam dispostas a que, se fosse aprovada uma regra que começasse a valer mais para frente, em que houvesse uma regra de transição, mas não se avançou muito nisso. Então, esse artigo, esse dossiê, apesar da aprovação da reforma eleitoral que a gente teve no final de setembro, começo de outubro desse ano, continua muito atual, e acho que a leitura dele vai ajudar, sim, a gente a entender um pouco melhor como vai se dar a competição das eleições de 2018. Acho que eu já falei bastante, então vocês não estão aqui para me ouvir, mas sim para ouvir a Beatriz, a Grazi e o Humberto, que fizeram pesquisa, se debruçaram sobre os dados, fizeram trabalhos muito bonitos e interessantes e que têm mais conteúdo a compartilhar com a gente. Queria aproveitar, não posso esquecer de parabenizar o Pedro, que introduziu uma mudança super legal na revista, que foi essa apresentação na capa, que fala sobre os temas, porque nas versões anteriores as capas eram super bonitas, mas você olhava a revista e não sabia sobre o que ela falava, né? Ficou super legal, parabéns pela iniciativa. Agradecer à equipe do CCI3, que trabalha na diagramação e faz a capa, escolhe as cores, enfim. Eu sei que eles sempre fazem com muita atenção, muito carinho, e não é pouco o trabalho deles. Para mim foi muito especial ver esse último número. Acho que de todos os números que eu coordenei aqui na escola, é o que tem mais a minha cara. Então, eu fico muito feliz. Obrigada. Vamos, Beatriz, Grazi e Humberto. Aí a gente fica na ordem. Eu vou ficar na frente da apresentação. Oi? Você acha 15, 20 minutos? Você acha que é muito? A Grazi falou que eu falei quanto tempo? 10? Você tinha me dito 10, eu preparei 10. Então eu falei quanto tempo? 10? Eu tenho uma tese de doutorado, 3 artigos sobre o tema e não consigo falar nem 5 minutos. Pode deixar, tá? Aproveitar os preparativos, Lara, só para dizer por que a gente não conseguiu incluir nesse volume o texto do Ivan, que é um texto muito bom e que certamente será aproveitado em números futuros da revista. O contrato para impressão dessa revista, ele estipula em até 128 páginas, né, a possibilidade de impressão. Né? E, na verdade, o contrato falava em... Tinha uma palavra. Não era até, era... Em média, era um negócio assim... Cerca D, era um negócio assim. Aí ele falou, bom, cerca D, né, 128, a gente terminou de diagramar, estava dando 160. Ele falou, 160, 128, tudo bem, tem aí uns percentagens, uns 30% mais, tal, mas vamos tentar. E aí falaram, não, cerca D é até. Não, até é até, cerca D é cerca D. Não, é 128 e não pode passar. Aí a gente fez uma simulação com todos os artigos. Se saísse do Fernando, ficaria em quanto? Se saísse do Humberto, ficaria em quanto? Se saísse do Beatriz, se saísse do Thiago, se saísse da Grazi, se saísse o do Ivan. Só que o texto do Ivan era um texto um pouco maior que os demais, porque ele trazia muitas figuras e tabelas, etc. Ele tinha ficado grande. E quando você subtraía esse texto, a revista ia para rigorosamente 128, porque conta capa e contracapa. Né? Então,
Só que tem 128. Eu falo, então, né, jogou a moeda para cima, ela caiu de pé, né? Deu certinho, assim, pá. Fica para um próximo, fica para um próximo número, mas certamente ficará, porque efetivamente é um texto muito legal. Imagina. Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o convite da Lara para participar desse dossiê, que realmente ficou muito bom. Agradecer ao Humberto para participar do lançamento hoje também. E dizer da importância desse tema, né? Espero que, ao final da minha apresentação, vocês fiquem convencidos do quão importante é a gente discutir sobre representação política das mulheres. Chegando aqui, passando por esse corredor, vocês podem perceber vários quadros, todos homens, vereadores da Câmara Municipal. Não achei nenhum quadro de nenhuma mulher. Se vocês acharem, me mostrem, que eu gostaria de ver. Bom, para onde que aponta isso? Vira. Não, ele tá... Ah, tá. Ah, pronto. Deu certo. Eu preparei minha apresentação a partir dos seguintes itens. Vou começar fazendo uma recuperação da história das primeiras mulheres da Câmara Municipal de São Paulo. Em seguida, falar sobre as eleições de 2016 e a subrepresentação feminina. Depois, falar um pouco sobre representação política e divisão sexual do trabalho. Depois, representação política e interseccionalidade. Apresentar algumas barreiras institucionais que impedem que as mulheres participem de maneira igualitária da política e algumas conclusões que estão presentes no artigo. Bom, aqui a foto da Elisa Kaufmann Abramovic, a primeira vereadora de São Paulo, eleita em 1947 apenas. Para vocês terem ideia, a primeira mulher vereadora foi eleita apenas em 1947. Lendo o artigo sobre a história dela na revista Partes, deu para perceber que ela enfrentou muitas barreiras, inclusive foi perseguida politicamente na época. Então, eu acho que é um marco assim, para a nossa cidade a eleição dessa vereadora. Oi, alguém falou alguma coisa? Ainda acontece a perseguição política? Ainda acontece, né? Aqui, em seguida, eu trouxe um discurso proferido no dia 8 de fevereiro de 1952 por Ana Lamberga Zeglio, que foi a segunda vereadora eleita. Depois da Elisa, nós tivemos a Ana Lamberga. E ela diz o seguinte: que sejam minhas primeiras palavras aqui proferidas, dedicadas à mulher em geral e, em especial, como homenagem à mulher brasileira. Também formulo os meus votos para que a minha presença seja, neste recinto, um estímulo à mulher no sentido de incentivá-la em sua evolução pelo interesse, não só das coisas da administração pública, como de outros que lhes são vitais. Ou seja, a gente percebe que a segunda vereadora na história da Câmara Municipal de São Paulo já incorporou a pauta da inclusão das mulheres na política como uma pauta relevante na sua atuação política. E aí a gente vê a importância de termos mulheres falando sobre mulheres na política. E aqui eu trouxe a foto da Teodosina Ribeiro, que foi a primeira vereadora negra eleita na cidade de São Paulo em 1969. Ou seja, alguns anos depois que a primeira vereadora mulher havia sido eleita. E como a gente vai ver na discussão sobre interseccionalidade, se a gente não adota um recorte de raça e de classe na análise do perfil das vereadoras, a gente acaba ocultando a ausência dessas mulheres negras na política, que atualmente não existem na Câmara Municipal de São Paulo, nenhuma mulher negra na bancada feminina. Bom, aqui alguns dados sobre as eleições de 2016 e a subrepresentação feminina. Esses dados dizem respeito ao total das cidades, não à Câmara Municipal de São Paulo especificamente. Então, a gente teve, no total de candidaturas femininas, 31,6%, candidaturas para a vereança, 32,79%, e candidaturas para a prefeitura, 12,57%. Vocês têm ideia do porquê que dá essa diferença tão grande entre porcentagem de candidaturas para o legislativo e para o executivo?
Porque na lei de cotas que existe para a candidatura de mulheres, é estabelecido que os partidos devem lançar no mínimo 30% de candidaturas femininas. E se eles não cumprem essa legislação, eles são punidos, inclusive com financiamento e tempo de propaganda em televisão. Então, para os cargos do executivo, essa punição não existe. Então, os partidos lançam bem um pouquinho acima dos 30% para cumprir a legislação, mas não necessariamente dão os recursos para que essas candidaturas sejam efetivas e tenham sucesso eleitoral, como a gente vai ver mais para frente. Aqui a porcentagem de mulheres eleitas também diz respeito a todas as cidades nas eleições de 2016, e aí a gente vê uma queda do percentual em relação à porcentagem de mulheres candidatas. A gente teve 13,5% das mulheres eleitas vereadoras e 11,6% de mulheres prefeitas. Se a gente considera que a população feminina representa, em média, 50% das cidades, a gente vê uma subrepresentação bem séria no contexto nacional, não só na cidade de São Paulo. Aqui alguns dados sobre a eleição em São Paulo, especificamente. Como a Lara disse na abertura, é a maior bancada feminina da história da cidade. Nessas eleições de 2016, nós tivemos 11 vereadoras eleitas, o que representa 20% do total de cadeiras. Nunca antes a gente tinha tido um percentual tão grande de mulheres na Câmara. Para vocês terem ideia, em 2012, que foram as eleições anteriores, apenas 5 mulheres haviam sido eleitas, representando 9% do total de cadeiras. Portanto, a quantidade de mulheres mais do que dobrou de uma eleição para outra, passou de 5 para 11. Entre 1947 e 2016, que foi entre o primeiro ano que a gente teve uma mulher eleita na Câmara Municipal e as últimas eleições, foram eleitas 44 mulheres no total. Ou seja, muito poucas mulheres, se a gente for considerar a quantidade de eleições que ocorreram nesse período. Aqui eu trouxe... Essa tabela ela não está no artigo, eu preparei para apresentação, mas esses dados estão em forma de texto. Mas eu achei que para apresentar ficaria melhor na forma de tabela. Quais foram os partidos políticos que elegeram mulheres nas últimas eleições na Câmara Municipal de São Paulo? O partido que mais elegeu mulheres, elegeu 3 vereadoras, foi o PSDB. Em segundo lugar, nós tivemos o PSD, com 2 mulheres vereadoras, e seguidos pelo PT, PSOL, Novo, PR, PPS e DEM, todos com um partido político. E aqui é interessante notar que muito da bibliografia sobre representação política das mulheres fala como os partidos de esquerda normalmente elegem mais mulheres do que os partidos de centro e de direita. E aqui, no caso da Câmara Municipal, a gente não vê isso tão claramente operando. Partindo para o próximo item, representação política e divisão sexual do trabalho. Eu acho muito importante que a gente considere isso que a gente chama de divisão sexual do trabalho quando a gente fala de representação política das mulheres. Isso porque, se a gente analisa apenas os mecanismos institucionais que fazem com que as mulheres estejam excluídas, a gente acaba não vendo barreiras materiais para essa representação. A ideia de divisão sexual do trabalho está relacionada com essa divisão entre público e privado, em que as mulheres, desde sempre, são destinadas ao âmbito do doméstico e das tarefas domésticas e do cuidado, enquanto que os homens, desde pequenos também, são incentivados a atuar na esfera pública e participar de atividades políticas. E essa criação de gênero que separa público, homens, privado, mulheres, faz com que as mulheres tenham dificuldade para atuar na política, tanto em termos de se candidatarem, quando elas entram na política para falar em público ou para exercer atividades que têm relação, que não estão relacionadas com o âmbito do privado. E essa divisão também atua sobre o modo das mulheres fazerem política. Então, é comum que a gente, na minha dissertação de mestrado, eu analisei a bancada feminina do Congresso Nacional. E pude perceber que as mulheres eram alocadas nas comissões consideradas femininas, ou seja, comissão de educação, comissão de direitos sociais e etc., tinham mais mulheres. Agora, as comissões de
tributos, economia, política externa, comissões consideradas mais relevantes, tinham menos mulheres. E isso tem relação com o modo pelo qual os partidos alocam as mulheres dentro dessas comissões, e não tem a ver com uma natureza feminina que às vezes a gente ouve, de que as mulheres são mais cuidadosas, que as mulheres são mais generosas, que as mulheres são mais delicadas. E isso não é uma questão biológica, é uma questão social. E isso também tem impacto sobre o tempo para participar na atividade política. Toda mulher sabe que as tarefas domésticas, até hoje, são, na maior parte das vezes, de responsabilidade exclusiva das mulheres, ou se não exclusiva, a maior parte das tarefas domésticas ainda hoje são realizadas pelas mulheres, e isso faz com que elas tenham menos tempo para exercer atividades políticas. Então, esse fator é relevante para a gente discutir o tema da representação política. Aqui, rapidamente, um debate sobre representação política e interseccionalidade. Esse conceito de interseccionalidade ele foi formulado por teóricas nos Estados Unidos, e, pela primeira vez, a formulação dele, que está aí no slide, foi feita pela Kimberly Crenshaw, que diz o seguinte: a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. Ou seja, a ideia de interseccionalidade diz respeito à ideia de que a categoria mulher ou mulheres não é uma categoria universal. Nem todas as mulheres são iguais. Nós somos caracterizadas por outros marcadores sociais da diferença, como classe, raça, idade, e todos esses marcadores devem ser levados em consideração também quando a gente discute sobre representação política das mulheres. É importante dizer que, apesar da Kimberly Crenshaw ser conhecida como a teórica que formulou o conceito pela primeira vez, outras teóricas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, já adotavam perspectivas interseccionais em torno do tema da representação feminina. Aqui eu cito, por exemplo, Angela Davis, Bell Hooks, Patricia Hill Collins, que também já formulavam, mas não utilizavam esse conceito, apesar de adotar essa perspectiva. E aqui eu coloco que, se a gente não adota uma perspectiva interseccional na análise da representação política, a gente ocultaria o fato de que, atualmente, na Câmara Municipal de São Paulo, não existe nenhuma mulher negra na bancada feminina, como eu havia comentado anteriormente. Aqui, sobre as barreiras institucionais, que estão mais desenvolvidas ao longo do texto, convido vocês para lerem e comentarem, dizerem se gostaram ou não. Aqui eu trago as 3 principais barreiras institucionais levantadas pela literatura sobre representação política para que haja uma representação política igualitária. Então, o primeiro elemento é o sistema eleitoral de lista aberta, que a gente adota no Brasil. Muitas das pesquisadoras apontam que, em países onde o sistema eleitoral adotado é um sistema eleitoral de lista fechada com alternância de gênero, ou seja, os partidos lançam uma lista e colocam um homem e uma mulher, e os mais votados vão ser as pessoas que vão ser eleitas. Nesse sistema, combinado com uma política de cotas, a representação política das mulheres é muito maior. Por que a gente tem a lei de cotas e, mesmo assim, não conseguimos ter uma maior representação política? Como eu mostrei no início, a lei de cotas ela teve efeito sobre a porcentagem de candidaturas. De fato, as candidaturas aumentaram ao longo do tempo, mas a porcentagem de mulheres eleitas não aumentou. Isso tem relação com o nosso sistema eleitoral. O segundo elemento é o financiamento de campanhas, que é extremamente desigual entre homens e mulheres. Também tem uma literatura vasta sobre isso, se vocês quiserem, também tem lá no artigo os trabalhos que foram feitos sobre isso. Os partidos alocam menos dinheiro para as candidaturas das mulheres do que para as candidaturas dos homens. E isso faz com que elas tenham mais dificuldade de sucesso eleitoral. E mesmo com as alterações na legislação sobre financiamento de campanha, que a Lara comentou, não houve um efeito
muito significativo sobre essa questão da desigualdade no financiamento entre homens e mulheres. E, por fim, os próprios partidos políticos como barreiras, porque são os partidos políticos que selecionam, que recrutam os candidatos e que podem decidir sobre os recursos. 5 minutos, já estou acabando. E que podem decidir sobre os recursos que vão ser destinados a cada um dos candidatos. Então, é recorrente o relato de mulheres que participam na política, a dificuldade que elas têm dentro dos próprios partidos para conseguir financiamento ou outras formas de apoio, para que suas candidaturas tenham sucesso. Aí, para terminar, algumas conclusões que eu trago. Apesar dos avanços conquistados pelos movimentos feministas no sentido da promoção da igualdade de gênero, como, por exemplo, a igualdade de gênero no mercado de trabalho e na educação, hoje a gente sabe que as mulheres estão no mercado de trabalho, mas, mesmo assim, recebendo salários menores do que os homens, se formos comparar. E também, em relação à educação, hoje em dia as mulheres são a maioria no ensino superior, só que também, em determinadas carreiras, as mulheres estão alocadas principalmente em profissões relacionadas a esse ambiente do privado, do cuidado, como educação, enfermagem, etc. Mesmo com os avanços conquistados, ainda existem barreiras estruturais e institucionais para uma representação política igualitária. No atual contexto político, eu considero que seja difícil a execução de reformas políticas para a promoção da igualdade de gênero. Reformas como, por exemplo, a adoção de um sistema fechado, com alternância de gênero, reformas que definam uma maior porcentagem do fundo partidário para as candidaturas de mulheres. Todo esse tipo de coisa é difícil de ser aprovada no atual contexto. Inclusive, no Congresso Nacional, tem uma PEC sendo tramitada que pretende reservar cadeiras para as mulheres na política e não apenas candidaturas dentro dos partidos. Ou seja, a ideia de que 10%, num primeiro momento, das cadeiras do Congresso, independentemente das candidaturas, sejam preenchidas por mulheres. Mas, para vocês terem ideia, 10% não é uma porcentagem muito grande. Inclusive, já é a porcentagem atual de mulheres na Câmara dos Deputados, e, ainda assim, a bancada feminina tem enfrentado muitas barreiras para conseguir a aprovação dessa PEC. E, por fim, a maior repercussão dos movimentos feministas, principalmente com os protestos de 2015, que eu não sei se vocês acompanharam, teve uma extensa cobertura pela mídia desses protestos, contra o Eduardo Cunha, por exemplo, aponta para novos caminhos e possibilidades no sentido da conquista da igualdade de gênero. Era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Meu e-mail está ali, eu fico à disposição para a gente conversar, trocar ideia. E é isso, obrigada. Obrigada, Beatriz. Só para quem tem interesse nesse tema sobre a atuação de mulheres na política, na semana que vem, no DCP da USP, vai ser defendida uma outra dissertação de mestrado que trata sobre esse tema e que trata especificamente sobre a atuação das mulheres na cidade de São Paulo. A Marina fez uma pesquisa, ela entrevistou várias das vereadoras aqui da Câmara, e então ela vai falar um pouco sobre o papel das mulheres na estrutura dos partidos. Fica a recomendação para vocês. Provavelmente, logo depois da defesa, a dissertação dela deve estar disponível no site da USP, e não é difícil descobrir mais informações. O Humberto pode convidá-la para vir falar para vocês. Não, então, exatamente depois. Isso, para dizer isso. Só para dizer que a Marina esteve no último evento que nós, no penúltimo evento que nós realizamos aqui sobre a participação das mulheres na política. Foi um evento em que a gente trouxe, tinha o título Mulheres na Política entre o Desafio e a Prática, alguma coisa assim. Era mais ou menos esse o título do evento. Então, o objetivo era, numa primeira noite, trazer o depoimento de 3 vereadoras que contassem para nós suas experiências políticas na prática, e a gente acabou conseguindo trazer 2 das 3 que a gente convidou. E, na noite seguinte do evento, 3 pesquisadoras que tratam de questões relacionadas à participação feminina na política, que foi justamente a Marina Mello, a Hanna, né, e a Tatiana Riberal, que foi diretora aqui da Escola do Parlamento. Então foram 3 exposições muito interessantes. Então vocês podem ver nos vídeos. Virou um vídeo com as 3, que está meio viralizando aí na internet, está super legal. No L Ponto da Câmara, feito pelo pessoal do Acervo Histórico, que é uma parceria da escola aqui interna, mas que está rendendo grandes frutos externos.
Muito legal. Grazi, 15 minutos, 15, 20 minutos, te aviso quando der 15, estiver faltando 5. Bom, boa noite a todos. Queria também agradecer. Eu queria também agradecer a Lara pelo convite para integrar esse time com quem eu tenho, muito prazer em fazer parte aqui nas referências, porque são as pessoas que eu leio, as pessoas que eu admiro. Queria agradecer ao Humberto pelo convite e, enfim, ressaltar a importância de discutir essas questões para o município. Agradecer também o trabalho do Pedro, desculpa pelo trabalho que eu te dei. E então a proposta do meu trabalho era pensar um pouco nos termos da competição de uma forma espacializada, como a Lara falou, dando um pouco de continuidade ao trabalho que ela fez com o professor Fernando Limonge. Só para falar que na encomenda não era uma atualização do artigo, foi iniciativa dela. Verdade. E aí a ideia, então, foi dar um pouquinho de consequência mesmo para o trabalho que eles fizeram para as eleições anteriores da cidade de São Paulo. Chegaram, eles afirmam que a competição sempre se organizou, no começo não, né? O centro ainda estava bastante presente, mas depois se estruturou consistentemente entre dois opostos do espectro, né? A esquerda e a direita. Então, a proposta foi pensar como isso tem acontecido nas últimas eleições, que o PP não cobre, porque, enfim, é lançado antes delas. Então, a ideia foi seguir um pouco nisso, questionar como a competição está espalhada no território, quais eram os padrões de votação na cidade nos anos analisados. A literatura de ciência política organiza essa questão em torno de 3 diferentes escolas, 3 diferentes abordagens. São elas a sociológica, a psicossociológica e a escolha racional. E aí cada uma delas traz uma diferente perspectiva, que a ideia foi um pouco integrar para olhar como elas funcionariam quando aplicadas para São Paulo, né? Então, a abordagem sociológica, então, usa de um contexto histórico, de um contexto social, socioeconômico, para olhar para o comportamento do eleitor. Então, o comportamento do eleitor seria, em grande parte, baseado no seu contexto, na sua origem social, nas suas condições socioeconômicas. Então, tem a ver com um contexto da vida dele, tem a ver com uma escolha no interior de um grupo, num sentimento, num pertencimento de grupo, de classe. São estudos desenvolvidos por Lazarsfeld. E, nesse sentido, o voto seria uma expressão desse contexto, seria o reflexo da escolha que esse contexto engendraria nos eleitores. De outro lado, a escola psicossociológica, também caracterizada como escola de Michigan, olha mais para fatores psicológicos, fatores de sociabilidade. Esses fatores conformariam a escolha em contraposição à escola anterior. Teria, então, grande peso o papel da empatia, uma questão de sentimento afetivo, muito mais afetivo, de identificação com o candidato para que a escolha aconteça, e não necessariamente um papel de ideologia muito forte, que ficava um pouco mais carregado na escola sociológica, que argumenta por esse sentimento de pertencimento de classe, né? Na escola psicossociológica, isso não tem destaque, ganha destaque, então, esse apelo do candidato de ter uma empatia com o eleitor e não um sentido ideológico forte, porém fraco. E, por fim, na última abordagem